semana do ano, né, entraram em vigor as novas carteiras teóricas de todos os índices que são, calculados pela B3, inclusive a nova carteira teórica para 2022 do IDIV, que é o índice de boas pagadoras de dividendos, né. E chamou a atenção dos investidores, dos analistas com quem a gente conversou, o fato de que Petrobras saiu do IDIV, Vale não chegou a entrar, né, sendo que são 2 empresas aí, que no momento são vistas como boas pagadoras de dividendos, né. Eu queria entender por que que isso aconteceu, e além disso, o que que o investidor que, de maneira mais passiva, né, investe ou em ETF que replica o IDIV ou toma como referência, né, as ações do IDIV, o que que ele pode perder nesse ano de 2022. Tiago, você quer comentar? Eu adoro dividendos, tenho livro escrito sobre dividendos. Eu confesso que eu nunca acompanho o IDIV. Assim, quem entende de dividendos ou quem acompanha dividendos não olha para um índice que eu não sei nem como é que é calculado, e tem algumas ações que eu estou vendo a composição que para mim não são ações que têm perfil de dividendos. Eu diria aqui que tem uma boa parte das ações que não tem perfil de dividendo e estão lá. Né? E tem outras que têm perfil de dividendo e não estão. Então, eu não recomendo que quem se interessa por dividendo olhe para o DIV, que eu não sei como é calculado, quem calcula, mas para mim, que acompanho dividendos e entendo um pouco do assunto, para mim não faz muito sentido esse índice. Eu acho que quem se interessa por dividendos tem que analisar empresas individualmente e não confie nesse índice. Stetter, você também é dessa turma? Olha, Mari, eu dei uma lida por acaso nesse assunto, né? Eu notei ali qual foi o critério de exclusão da Petrobras. Foi que basicamente, assim, para consolidação do índice tem alguns critérios e a Petrobras não se enquadrou em um que estabelecia ali que ela teria que permanecer entre o top 44% ações com maior dividend yield nos últimos 3 anos, né? E isso aconteceu por conta dos anos anteriores, né? Onde, como o Thiago bem citou lá no início, né, a Corinha estava passando por esse momento um pouco mais difícil, pagando, né, dívida, diminuindo ali a alavancagem, enfim. O fato é que o IDIV hoje ele não reflete as principais pagadoras que o Brasil vai ter, né, de proventos no ano. Esse é o fato. Então, eu concordo com o Thiago, acho que assim, o IDIV não pode ser uma referência hoje, né, para as pessoas que focam bastante nesse perfil de empresa, nesse perfil de investimento, porque provavelmente, né, se a pessoa tiver comprada só em Petro e Vale, ela vai bater o IDIV. Essa que é a verdade. Eu vou É dar alguns verdade. nomes aqui, vou dar alguns nomes aos bois, tá? Agro 3, Brasil Agro. É uma excelente empresa, a gente gosta, a gente recomenda aqui na Suno, mas a gente não vê como que a empresa consegue pagar dividendos interessantes. A gente está recomendando porque a gente acha que vale menos do que as terras que ela tem no balanço. E não porque tem não é uma empresa de pegada de dividendo, é uma empresa de propriedade ali, de propriedades agrícolas cujo yield é muito baixo. JHSF, uma empresa que desde o IPO não tem geração de caixa operacional. Né? O pagamento de dividendos ele vem basicamente do dinheiro do follow-on. Quais outras aqui que tem várias empresas de dividendos, isso é verdade, mas tem várias empresas aqui que eu não acho que Cirela, talvez aqui seja um pouquinho um caso de quase que uma empresa de commodity ali, está pagando no raio do ciclo ali, né? Porque pegou um ciclo alto que depois, agora com vendas mais baixas, todas essas de construção devem ter vendas menores e em algum momento lá na frente vão cortar os dividendos. Enfim, eu adoro dividendos, mas eu não olho para isso aqui para nenhuma decisão de investimento nossa. Atenção aí, hein, investidores, o Thiago e o Stetter dando aí uma dica para quem está querendo investir numa estratégia focada em dividendos. Thiago, você comentou numa resposta anterior sobre setor financeiro que deve voltar a pagar bons de dividendos aí depois de um tempinho retendo lucro, né? Eu queria
entender um pouquinho, eu queria que você explorasse um pouquinho mais Tá. esse assunto, e eu vou emendar aqui uma pergunta que o Efeitosa mandou para a gente. Ele pediu a sua opinião específica em relação a Porto Seguro e ao setor de seguros como um todo. Beleza, vamos por partes aqui, né? O que aconteceu? Os bancos, eles, desde 2014, eles deram uma freada, principalmente os bancos privados no primeiro momento e depois os bancos públicos, aliás, o Banco do Brasil, que a gente acompanha mais de perto, um pouquinho mais para frente, eles deram uma freada no crescimento da carteira de crédito. E num primeiro momento eles aumentaram, eles não distribuíram dividendos de maneira relevante. Vou pegar aqui alguns nomes, por exemplo, o Itaú. O Itaú, ele pagava de dividendos lá de 2014 até 2017, algo entre 40% a 50%. Como ele parou de crescer a carteira de crédito e ele não distribuiu tanto dividendos, o que aconteceu? A Basileia foi lá para cima. Quase que o caixa da empresa cresceu bastante. E daí eles chegaram num nível que o balanço estava cheio, não tem tanto crescimento, né? Já é um banco com uma participação grande aí, difícil ganhar share, vai crescer em linha com o mercado de crédito vai crescer em linha ali com o PIB, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vai crescer mais ou menos em volta do PIB. Então, o que acontece? Já tem capital, já não cresce tanto, o que fazer? Distribuir dividendo. E daí, se você for ver no ano de 2018 e 2019, que foram os 2 anos pré-pandemia, o pagamento de dividendos foi de quase 100%, deve ter sido uns 90 e poucos por cento. Estou olhando no gráfico aqui, olhando no olho aqui, deve ter sido uns 90%. O Bradesco foi alguma coisa parecida também. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas o Bradesco é uma história parecida. O Banco do Brasil, ele fez esse movimento um pouquinho depois, né? O governo Dilma ali ainda tinha uma voracidade de crescimento da carteira de crédito, daí depois entrou o Temer e fez uma gestão um pouco mais parecida com os bancos privados, de ser menos ativo no crédito, não só o Banco do Brasil, como os 3 bancos, né, BNDES, Caixa, os 3 bancos federais fizeram a mesma coisa, e o Banco do Brasil entrou nessa mesma pegada de aumentar a Basileia. Daí o que aconteceu? Veio a pandemia, como bem lembra o Henrique, né, teve uma determinação do Banco Central que basicamente proibia a distribuição de dividendos ou mantinha num nível muito baixo. Não aconteceu um cenário catastrófico de inadimplência, e os bancos que já estavam com uma basileia muito alta mantiveram essa basileia muito alta, e eu não acho que vão crescer a carteira de crédito, ainda mais esse ano, de maneira muito maior do que deveria. Então, eu acho que é muito natural que eles retornem para o nível de pagamento de dividendo que eles tinham pré-pandemia. Eles têm uma Basileia muito alta, talvez a Basileia dos bancos brasileiros. Basileia, para quem não sabe, é o índice de endividamento dos bancos. E os bancos brasileiros são, de maneira bem simplista e simplória, e os bancos brasileiros, eles são hoje talvez os bancos mais capitalizados no mundo nessa métrica, né? Então, já que se você não cresce, você já está capitalizado, o que fazer com o seu lucro, que é grande, né? Você pega aí, o Itaú deve lucrar 25, 30 bi, o Bradesco mais ou menos a mesma coisa, o Banco do Brasil vai lucrar mais de 20 bi. Então, você pega todas essas instituições aí, e o Santander é a mesma história, elas estão com a Basileia alta, não vão crescer carteira de crédito, o que fazer com o dinheiro? Eu acho que é voltar a fazer o que estavam fazendo em 2018, 2019, que é uma distribuição massiva de dividendos. Assim, e eu estou vendo aqui os modelos dos analistas em geral. Para Banco do Brasil, o Banco do Brasil está com a Basileia quase na máxima e ninguém está planejando distribuir dividendo. Assim, olhando de longe, eu acho que o Banco do Brasil vai distribuir muito dividendo esse ano. Tem chance de distribuir dividendos, se for agressivo, no nível da Petrobras ali. Uau! Pois é, e elevação de Selic, você acha que interfere ou sustenta esse movimento que você comentou agora? Eu acho que tende a ser positivo, porque óbvio que tem várias linhas de negócio, algumas ajudam, outras atrapalham. O crescimento da carteira de crédito residencial provavelmente vai ser afetado, vai crescer menos, ou vai desacelerar, ou vai até andar para trás. Agora, tem a poupança, que os bancos conseguem, quando o CDI fica num nível alto, os bancos lucram com os depósitos em poupança. Então, tem várias
tem várias moving parts ali, mas que no net é positivo para os bancos. Tá bom. E tinha a pergunta específica Das seguradoras, né? das seguradoras, exato. Porto Seguro e o setor de seguros como um todo. Assim, ótima pergunta. E eu acho que assim, os bancos eles são mais parecidos entre si do que as seguradoras são entre si, né? Os bancos lá, pô, você pega o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, tem uma pequena diferença aqui ali. O Bradesco ele é mais forte em seguros, o Itaú é muito forte em cartões, o Banco do Brasil tem uma força um pouquinho maior em agro, mas quase todos têm todos os mesmos produtos, com algumas linhas de que tem uma diferença um pouquinho maior de market share. As seguradoras não. A Porto Seguro não tem nada a ver com a Sul América. A Sul América é seguro saúde. O Porto Seguro é muito forte no seguro alto. A Apvida, que vai se fundir com a Intermédica, é uma seguradora de saúde, né, mas é verticalizada, ao contrário da Sul América. Então, acho que a gente tem que falar de caso a caso, né? Eu confesso que Porto Seguro eu não acompanho tanto, né? Até deveria, porque deu uma quedinha aí. Vou pedir para o pessoal dar uma analisada mais profundamente, né? Historicamente, sempre criou valor para os seus acionistas. Eu gosto, mas eu preciso acompanhar e não tenho acompanhado tanto. Sul América tem caído também bastante. Aliás, todas as seguradoras têm caído bastante, né? Acho que cada uma pelo seu motivo, mas o setor de seguros tem caído bastante. Eu gosto muito de Sul América nesse preço, compraria. Essa talvez seja a top pick nossa para o setor, junto com a BB Seguridade, que é a seguradora, essa daí já é um pouco mais plural, talvez seja a mais plural das empresas de seguros que a gente tem na Bolsa. Tem seguro agro, seguro de residência, automotivo, tem tudo lá dentro, né? Basicamente, eles vendem seguro para os clientes do Banco do Brasil e conseguem, muito por conta disso, de não ter uma despesa de vendas elevada, ter uma rentabilidade fenomenal. Talvez seja a seguradora de maior rentabilidade do mundo, o ROI de 40%, 50%. Essa é outra empresa que a gente gosta bastante. Eu acho que pode ter um bom ano também e vai pagar muito dividendo. Essa empresa vai pagar muito dividendo especificamente. Essa outra para dividendos aí. Se a gente pudesse pegar uma seguradora com perfil de dividendo, com certeza seria a BB Seguridade.